Mas nessa noite, eu quero relembrar vocês, nós passamos o mês todinho falando sobre guerras, sobre batalhas. E nós vamos nessa noite terminar com chave de ouro. É a nossa última palavra, nossa última série hoje. Foram 3 semanas de guerra e hoje você vai declarar guerra no mundo espiritual. Esse é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje. Muitas das vezes nós temos medo, não é verdade, de travar a batalha. A gente quer, na verdade, correr das batalhas. Mas tem momentos que é necessário eu e você declarar guerra. E eu já quero te convidar a começar a declarar guerra aqui nesse início de culto, onde o inimigo é tentado a nos distrair. Sabe aquele sono pesado que ele vem? Sabe aquele, já avisa o seu amigo do lado se tem, fala assim, olha, hoje não me distraia, porque hoje eu vim para receber a minha vitória. Eu não saio daqui sem ela. Amém? Glória a Deus. Eu não quero que você perca a porção da palavra, então fique atento. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 32. Amém? Deixa aberto aí, porque eu só quero fazer uma pequena introdução. Quase que o Orlando prega a minha mensagem aqui, falando do rei Ezequias. Eu falei, meu Deus, segura ele, deixe ele ficar lá, só ali mesmo no capítulo 29 e 30, que ele não venha para o 32 ali não, em nome de Jesus. E deu certo, e é maravilhoso ver como que Deus se move no nosso meio. E o rei Ezequias, eu quero falar um pouquinho dele, para você que não conhece. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele começou o seu reinado com apenas 25 anos de idade. E ele reinou por 29 anos em Jerusalém. E ele era um rei exemplar na sua conduta, ele buscava fazer tudo corretamente, ele fazia de tudo para purificar o templo da melhor forma, fazia a celebração da Páscoa todo ano da melhor forma, ele deixou tudo em ordem, como foi falado aqui na oferta, e ele fez questão de ser uma pessoa que obedecia ao Senhor. Aleluias, aleluias por homens assim, que se levantam para obedecer o Senhor e deixar um legado para as nossas vidas, deixar um exemplo. E interessante que quando tudo estava organizado, quando tudo parecia estar muito bem, surge uma grande ameaça. Escute, o inimigo, ele não se alegra quando uma pessoa busca ter uma conduta justa e fiel. O inimigo, ele vive fazendo tudo para que eu e você desistimos de ser uma pessoa que vive em plenitude, de ser uma pessoa que busca sempre fazer o bem, de ser uma pessoa que perdoa, de ser uma pessoa que vive buscando uma vida em santidade. O inimigo não quer que eu e você buscamos isso todos os dias. Ele quer me desanimar, ele quer desanimar você, ele quer provar para mim e para você que não vale a pena. E o interessante é que o rei Ezequias, ele não deu atenção para essas coisas, e a palavra diz que ele buscou a Deus com todo o seu coração, e por isso ele era próspero. Mas entenda uma coisa, o inimigo, ele tem muita inveja dos que são justos, que são fiel, não por causa dos bens materiais, mas é por causa da graça de Deus que se dobra sobre a vida desses. Ele fica com inveja, porque ele vê que na sua vida, mesmo quando você não tem muito, você continua vivendo debaixo de uma graça extraordinária. De uma graça que não é apenas sobre bens materiais, que vai além disso, que é algo sobrenatural. Ele não consegue entender o seu sorriso, diaconisa Sheila, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, porque nós vivemos bonância no Espírito Santo de Deus, e isso é uma coisa que ele não consegue fazer mais. Ele perdeu o acesso a esse lugar. Esse acesso hoje nós temos, eu tenho, você tem.
Glória a Deus. Veja comigo em 2 Crônicas 32, no primeiro versículo, diz assim: depois de tudo, o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Olha para você ver. Tudo organizado, tudo bonito, um palácio organizado, um serviço funcionando maravilhosamente bem. E de repente, alguém se levanta para destruir. Pegar o que está pronto. Você já viu alguém assim? Que ele quer, mas ele quer pegar o bonde andando. Ele quer pegar o que já está pronto. Ele não quer iniciar nada, porque é mais difícil. Então ele quer destruir aquele que tem, para que ele possa tirar proveito daquelas coisas. E os assírios, ele representa essa ameaça devastadora, agora em Jerusalém, impossível de serem vencido aos olhos humanos. Eles já vinham tomando força naquela época, já haviam conquistado Samaria, e agora se volta contra o rei Ezequias, tentando conquistar plenamente Judá. Mas não basta confiar em homens. Mas não basta apenas ter título de rei. Não basta apenas ter cavalos fortes. Não basta apenas ter carruagens e exército. É necessário ter estratégia do alto. É necessário ter estratégia direta de Deus para que nós possamos vencer nossas batalhas. E eu quero apresentar para você nessa noite 3 estratégias do céu, para que você termine essa série sem medo de declarar guerra naquilo que tem te limitado, naquilo que tem te paralisado, naquilo que tem impedido você de crescer no reino de Deus. E essa primeira estratégia é cuidar do nosso coração. O meu coração é um campo de batalha diária. Então você não pode ter medo de declarar guerra no mundo espiritual. Fala comigo, eu declaro guerra. Eu declaro guerra. Aleluias. É essa estratégia que o rei Senaqueribe tinha descobrido. Porque tem coisas que bons homens usam para o bem. É igual o seu celular. Você pode usar ele para o bem, mas você também pode usar ele para o mal. E essa era a estratégia de Senaqueribe. Entrar na mente dos povos, colocar medo e fazer o povo acreditar que era impossível de vencê-lo. O povo ficava apavorado. Então o povo perdia o foco, o povo não conseguia sentar, se ajuntar e planejar nenhuma estratégia, porque eles já se davam por perdidos, eles já se davam por vencidos, porque a batalha estava na mente. O inimigo da nossa alma, ele usa a mesma coisa todos os dias. A estratégia dele continua a ser fazer eu e você acreditarmos que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores, que nós não temos capacidade, que nós somos pessoas insignificantes, desanimadas, inseguras. Mas hoje nós vamos reforçar as muralhas do nosso coração. Hoje nós vamos reforçar as muralhas do nosso coração. Hoje eu e você vamos levantar as muralhas em nossas casas, em nossas famílias. Nós temos levantado muralhas, mulheres, ao redor dos nossos filhos nessa campanha. E o Senhor é quem luta por nós. Nós não precisamos ficar desesperadas, desanimadas, nos sentindo insuficiente, porque o Senhor está ouvindo o meu apelo, o seu apelo, está ouvindo a nossa oração nesses dias. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Veja, no verso 7
Nós estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 32, agora o verso 7. Como nós amamos declarar esse versículo. E o rei Ezequiel, por sua vez, Ezequias, ele sabia muito bem que ele tinha que cuidar do coração daquele povo. Porque aqui no verso 7, a estratégia dele é exatamente encorajar o povo. Ele não pensou em estratégias específicas, ele não pensou em amolar as espadas, ele não pensou em arrear os cavalos, em preparar as carruagens, ele pensou, eu preciso encorajar o povo, porque Deus já tinha revelado para ele a estratégia daquele rei. E ele fala no verso 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército enorme, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Verso 8, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as batalhas. E aqui diz que o povo acreditou no rei Ezequias, e eu fico pensando, que convicção é essa que esse homem carregava, que certeza é essa que esse homem carregava, que todo um povo, que toda uma nação acreditava e tinha convicção, ganhava força nas palavras desse rei. Eu quero ser o rei Ezequias hoje na sua vida. Eu vim aqui para falar para você hoje que você não precisa ter medo, que você não vai perder, porque você tem um Deus que luta por você. Eu vim aqui para dizer para você hoje que você não precisa ter medo de declarar guerra, porque Deus tem um plano para você. Fala aí para você mesma, coração medroso. Coração medroso, eu não vou recuar, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas e que tem lutado por mim na frente da batalha. Meu Deus, nenhuma arma forjada prevalecerá contra aqueles que buscam o Senhor. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está falando com você nessa noite. Basta que você reconheça quem luta por você. Busque conhecer a esse Deus. Se apegue nisso nesses dias. Você está tentando fazer muita coisa para um lado e para o outro. Como me aproximar de Deus, como ser próspero, como ficar rico, como ter um melhor casamento. E a única coisa que você está precisando buscar é o Senhor. Se aproximar dele, porque todas essas coisas, ele é suficiente para te direcionar, para te ajudar, para te trazer clareza, para te trazer estratégia. O rei Senaqueribe, ele confiava em armas. Eu e você não confiamos em armas. Nós não confiamos em soldado, nem na nossa força. Ele era um homem sanguinário, manipulador. Os relatos no palácio de Senaqueribe mostram cenas de tortura, para você ter noção do tamanho da guerra que estava vindo contra o povo de Jerusalém. Ele usava da maldade para propagar o medo, porque os povos aos redores já ficavam apavorados só de receber a notícia que ele estava vindo. Ele esquartejava, ele cortava as cabeças quando ele conseguia vencer um povo, entrar numa cidade, saqueava aquela cidade, pegava o povo, os soldados, cortava a cabeça e deixava os montes de cabeças, para que as pessoas pudessem passar e ver e ter medo. Ser tomado pelo medo. Ele arrancava os olhos, os braços, as pernas dos soldados e colocavam ele em estacas na frente das cidades para meter medo no povo, para que o povo pudesse morrer de medo, e assim ele ganhava o espaço na mente.
ele decapitava em massa. Mas o rei Ezequias tinha experiência com o poder de Deus. Ele não deixou ser tomado pelo medo, pela maldade. Ele não recuou, porque ele carregava consigo uma promessa do general maior. Ele carregava consigo uma promessa que era imbatível. Não era boca de homem, era boca de um Deus que tudo pode. E você vai experimentar do poder de Deus sobre a sua vida. Você vai experimentar do poder de Deus na sua casa. Você vai experimentar do poder de Deus no seu trabalho. Você vai experimentar do poder de Deus quando você estiver lavando louça. Você vai experimentar do poder de Deus no seu corpo físico. Tem pessoas aqui nessa noite que têm sentido no seu físico. Mas eu estou aqui para te falar, o que você tem sentido não é para te matar. É Deus querendo que você viva um milagre para que você possa crer que Ele é suficiente, que Ele pode todas as coisas. Isaías, no capítulo 39, se você quiser abrir. No verso 1 a 8, nós vemos essa cena. É interessante porque parece que tudo estava indo tão bem. Às vezes você olha para uma pessoa, nossa, mas a vida dela é tão boa, está tudo dando certo. Mas só Deus sabe de verdade o que ele está passando. E assim estava o rei Ezequias. Leia comigo. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, para você entender, isso aqui é antes da batalha com Senaqueribe. Antes da batalha que ia vir, Deus permitiu ele viver o sobrenatural para que ele cresce, para que ele fosse capacitado a gerar naquele povo uma convicção de que Deus iria lutar por eles. E é isso que eu quero gerar em você hoje. Ele continua dizendo assim: assim diz o Senhor através do profeta Isaías: ponha ordem à sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Meu Deus, você já pensou? Se você tivesse com a enfermidade, entregando algo nos pés do Senhor, ele falasse assim: não, arruma tudo, prepara o velório, porque você vai morrer. E no verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede. Imagino ele no leito, doente. E ele orou ao Senhor. Verso 3, a oração dele. Lembre-te, Senhor, como eu tenho servido a Ti com fidelidade e devoção sincera. Ele não se conformou, gente. Nós não podemos nos conformar com aquilo que tem nos limitado. Nós não podemos nos conformar com aquilo que tem nos paralisado. Nós não podemos conformar com a situação do nosso casamento. Nós não podemos nos conformar com os nossos filhos longe do Senhor. Nós não podemos nos conformar com as nossas parentelas longe do Senhor. Nós não podemos nos conformar em não ver milagres. E ele continua dizendo: Senhor, tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. No verso 4 diz: então a palavra do Senhor veio a Isaías. O lamento, o choro, a oração dele chegou ao trono do Senhor e Deus não suportou. Não, vou ter que ir lá. Vou ter que fazer alguma coisa, porque a oração dele é sincera. Ele não desiste, ele é persistente. Ele continua acreditando que eu ainda sou capaz de mudar esse quadro, sendo que eu já falei que acabou. Ele continua acreditando, ele continua batendo na porta. Diz o Senhor, o Deus do antepassado de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescenta
acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade. Esse é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Gente, escuta isso aqui. Presta atenção. Deus, ele pode mudar o tempo por causa de você. Preste atenção. Farei a sombra do sol retroceder 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Sabe como que seria hoje? Sabe aquele reloginho assim que a gente coloca na parede da casa? Você já viu o relógio voltar para trás? O relógio, ele bate, tec, tec. Ele pode atrasar. O relógio da sua parede, ele pode atrasar, mas andar para trás, só se você for lá e rodar sozinho, ele não faz. Mas é isso que aconteceu nesse dia. Deus fez o relógio voltar, andar para trás, para mostrar para ele que ele estava com ele. Deus vai fazer um sobrenatural na sua vida, para você crer, para você ser um crente mais firme, para você ser uma pessoa que não tem medo da batalha, para você ser uma pessoa que se posiciona mesmo no meio da dificuldade, para você ser uma pessoa que não fique conformado com esse mundo, que não fique conformado com o jeito que está a sua casa, a sua vida, os seus filhos, a sua parentela. Aleluias! Deus vai te levantar para mudar a história de um povo. Deus está vivo no mais alto trono e Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida. O que é que está fazendo você desistir? Por que você está desanimado, desacreditado? Ele luta por você. É necessário ver aquele relógio voltar para trás, pois você verá. Você verá. Aleluias! Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Senhor. Deus já tinha preparado Ezequias para essa grande batalha. Deus está preparando você para algo maior, mas não tenha medo. Quando chegar esse dia, você vai lembrar dessa palavra e você vai lembrar que Deus te fortaleceu para esses dias. Deus te fez forte, te fez firme, te fez perseverante. Eu não sei se você já está em meio a essa guerra. Mas eu te convido a perder o medo de se colocar na frente da batalha. Você precisa perder o medo de se colocar na frente da batalha. Nós estamos com medo às vezes de nos colocar na frente da batalha, porque nós não queremos ser atingidos. Nós não queremos ser atingidos pelas palavras das pessoas. Nós não queremos ser atingidos porque as pessoas pensam. Mas o seu Deus é quem está te chamando. E Ele promete que a palavra dEle que prevalece sobre a sua vida. Podem pensar o que quiser, podem falar o que quiser, mas é a palavra dEle que prevalece sobre a minha e a sua vida. E a palavra dEle diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias! Eu creio que nós vamos ter testemunhos nesse dia de pessoas que vão dizer: pastor, aconteceu. Eu tive uma experiência que só podia ser Deus. Eu vivi um sobrenatural, eu com Deus, e eu tenho certeza agora, eu não posso mais olhar para trás, eu não consigo mais ficar parado. Pastor, o que tem para fazer?
É conferência, vamos para cima, porque o reino se move, o reino está se movendo. Você pensa que o reino está parado porque você está parado? O reino não para por causa de mim, de você. Se eu não me posicionar, o reino continua se movendo. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. A guerra espiritual, ela não se vence com esses braços aqui. Ela não se vence com força humana. O que nos leva à vitória é a certeza de quem é Deus. Então vamos buscar ao Deus. Vamos buscar a Deus juntos, igreja. Porque Ele é o maior general. Ele é o general maior que luta por mim e por você. E a vitória, ela é para os que permanecem. O inimigo tentou intimidar. Senaqueribe enviou um porta-voz. Você sabia que Satanás tem um porta-voz? Ele pode estar do seu ladinho, falando para você assim: não vai dar certo. Ah, pode desistir, não vai dar certo, vai ser divórcio, não vai dar certo, é melhor divorciar. Aliás, é melhor você nem casar, não vai dar certo. Já tem tanto tempo que você está tentando o filho, não vai dar certo, desiste, adote. E nós estamos vivendo milagres, porque nós estamos permanecendo. Nós estamos indo para frente. Nós estamos nos movendo com o reino. E não adianta Serimereque mandar porta-voz para nos desafiar. Não adianta Senaqueribe vir trazendo, desafiando eu e você. Nós permaneceremos firmes. Nós permaneceremos firmes. Satanás, ele vive tentando desacreditar a nossa fé, dizendo que não vai valer a pena confiar. Esse Deus que está sendo pregado décadas e décadas. Todo dia eu ouço falar que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus não volta não, Jesus volta para os que já morreu. Mas Satanás não vai ter mais esse poder de colocar dúvida no meu coração e no seu coração. Satanás não vai ter mais esse poder de colocar medo, de colocar mentiras, tentando enfraquecer a nossa confiança em Deus. Ele não vai. As ameaças do inimigo, elas não determinam o fim da nossa história. A nossa história, ela já está escrita no livro da vida. E é um currículo de vitória. É um currículo de vida eterna. É um currículo de vida plena e vida com abundância. Jesus. No verso 20 diz: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei Sírio, de forma que este retirou-se envergonhado. O inimigo vai ter que retirar envergonhado. Ele vai ter que ver você cantando o hino da vitória sobre essa história que parece ser impossível. Eu creio nessa noite. O Senhor salvou o povo de Jerusalém. E o mesmo Deus continua lutando por mim e por você. Mas lembre-se, primeiro Ezequias experimentou no seu físico. Ele precisou passar por algo que era impossível.
Deus permitiu que Ezequias ficasse doente, para que o próprio Deus curasse, fortalecesse, para que ele tivesse fé o suficiente para estar naquela luta, naquela batalha. Tem coisas que eu e você passamos, não entendemos, mas Deus está falando nessa noite: eu estou te fortalecendo para algo maior. Para que eu e você possamos vencer não só batalhas externas, mas também batalhas internas que começam aqui dentro e devasta a nossa vida. Quando a mente ela é dominada pelo medo, meus irmãos, a fé ela enfraquece. E a boca, a própria boca, a nossa própria boca começa a declarar nossa derrota. A própria boca começa a declarar derrota. O Espírito Santo está nos chamando nessa noite para parar de recuar diante das nossas guerras. Contra tudo que tem tentado roubar a nossa fé, a nossa família, a nossa esperança. Não lutamos sozinhos, porque o Senhor é quem guerreia por nós. Eu quero que você saia daqui crendo no poder do Senhor. Você pode ficar de pé? Eu quero te dar a oportunidade de declarar guerra. Eu quero te dar a oportunidade de decidir acreditar, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Porque o medo não pode mais te parar. O medo pode até bater na sua porta. O medo pode até gritar para você, tentando te intimidar. Mas você hoje decide que ele não entra. Ele pode até chegar à tua porta, gritar de voz alta, mas ele não entra mais. Ele não entra mais no meu coração, no seu coração. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Eu lhe ordenei, seja forte, seja corajoso. Deus não te deu um espírito de covardia para ficar andando cabisbaixo, não. Deus te deu um espírito de ousadia para você viver rompendo em fé. Aleluias! Eu quero convidar você que ouviu essa palavra, que tem uma batalha assim como eu. Enquanto eu oro para o pessoal que está assistindo online, eu quero que você saia do seu lugar. E nós vamos declarar guerra hoje no mundo espiritual sobre aquilo que tem dominado a nossa mente, sobre aquilo que tem tentado destruir a nossa casa, a nossa família. E eu vou pedir que alguém busque as crianças, porque hoje eu quero ungir cada uma delas. Alguém busque as crianças para nós, traga as crianças para o culto, para a gente poder orar por elas. Diaconisa e Michele, tem o óleo de ungir no armário? Por gentileza, pega para mim. Você que nos acompanha online, eu espero que essa palavra tenha sido como um bálsamo para você hoje. Que ela tenha sido aquilo que você precisava para continuar remando, para continuar seguindo em frente. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde. Não tenha medo. Não tenha medo, você não precisa ter medo, porque o Senhor luta a minha e a sua batalha. Aleluias! 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 Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado neste lugar. O Teu nome tem poder sobre as nossas vidas, pois nós declaramos guerra. Nós não aceitamos mais essa depressão. Nós não aceitamos mais esse ataque de pânico. Nós não aceitamos mais as palavras de Satanás contra a minha casa, contra a minha esposa, contra o meu esposo, contra os meus filhos. Nós declaramos guerra hoje no mundo espiritual, porque nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está lutando por mim e por você. Saia do seu lugar, porque eu quero orar com você nessa noite.